Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316, seu canal no YouTube. Meu nome é Alessandro Moraes e hoje nós iremos estudar juntos a lição de número 15 do curso de Escatologia. Hoje nós iremos aprender juntos sobre o julgamento final ou sobre juízo final ou sobre o julgamento ou juízo do grande trono branco. É isso aí, pessoal. Mais uma semana com vocês. Nós estamos aí já no final do nosso curso de escatologia. Essa aula número 15 é a penúltima aula. Temos somente mais uma aula, que é a 16, a qual iremos falar do último assunto, que é sobre a eternidade, ok? Então eu espero que todos vocês estejam aproveitando esse curso. Espero que vocês principalmente estejam entendendo os assuntos, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato comigo. Deixem na descrição do vídeo a sua dúvida. Enfim, eu de alguma maneira eu leio todas as descrições que vocês deixam, né, no vídeo e retorno assim que possível, tá ok? Bom, hoje vocês acho que já perceberam que tem algumas mudanças aqui na nossa aula, no nosso vídeo. A primeira mudança aí que vocês podem notar é a parte de imagem, né? Eu mudei aí o logo, o Gospel Tech 316, está mais destacado agora. Fiz um logo novo, tá? Quero ver se a gente promove mais aí o canal no YouTube, porque como eu sempre falo, o objetivo desse canal aqui, o principal objetivo desse canal é levar a palavra de Deus, levar os estudos da Bíblia para o maior número de pessoas possíveis, tá? Então, esses vídeos não são monetizados, ou seja, eu não ganho nada, não ganho um centavo por cada vídeo desse que eu lanço, tá? Os likes que vocês deixam, as compartilhações, não ganho nada. Então, realmente, o meu objetivo não é financeiro, tá ok, pessoal? O meu objetivo é com a palavra de Deus, com o estudo da Bíblia, tá ok? Então, nós tivemos logo de cara a abertura, né, a tela de abertura mudou um pouco o layout dela, mudou o logo, né, o logo novo aí que eu fiz do Gospel Tech 316. E agora, nessa tela aqui, onde vocês estão me vendo aqui, vocês podem perceber que minha câmera está um pouco maior, né, está pegando um pouco mais de imagem. E também eu estou agora sem o meu fone de ouvido, né? Sem o meu headset. Por que que eu estou sem o headset? Porque na verdade eu só utilizava o headset por causa do microfone, o microfone do headset. E agora não, agora graças a Deus está aqui, né? Um novo microfone. Fiz alguns testes, gostei muito desse microfone, tá, pessoal? Então eu creio que vocês também vão achar melhor a parte de áudio, né? Desde que eu consiga falar bem, porque minha garganta está secando, tem que tomar um gole d'água aqui. Mas enfim, eu vou aos poucos mudando, tá? O formato dos vídeos, a forma de ensino, de apresentação, porque meu intuito é sempre profissionalizar mais, né? Que não só o conteúdo das aulas seja um ótimo conteúdo, seja um bom conteúdo, mas que também toda a parte de áudio e vídeo seja algo prazeroso de se ver e de se escutar, tá bom? Então, sempre que der, eu vou sim fazer alguns investimentos para trazer a melhor qualidade de vídeo, a melhor qualidade de áudio para todos vocês. E vocês, por favor, deixem suas críticas, sejam positivas ou negativas, mas que sejam críticas construtivas, tá? A respeito do que vocês quiserem, das imagens, do logo, se vocês gostaram desse novo logo da Gospeltech, se o áudio realmente melhorou, se a webcam aí que eu estou gravando, né, o dispositivo de gravação de vídeo está bom, tá, pessoal? Conto com a ajuda de vocês, conto com o feedback de vocês para estar sempre melhorando aqui as aulas e os vídeos no canal. É isso aí. Bom, pessoal, vamos estar orando, né, como sempre, para poder dar início à aula de hoje.
hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o juízo final, né? Eu vou, inclusive, antes de entrar na lição propriamente dita, eu vou colocar aqui uma imagem de um panorama escatológico do Apocalipse, para a gente meio que se situar aonde nós estamos, em que parte do Apocalipse, né, nós estamos estudando. Então, se você está chegando agora nesse vídeo, é recomendável que você acesse a playlist aí de escatologia, curso de escatologia aqui no meu canal, e você possa ver desde o primeiro vídeo, tá? Eu acho que esse aqui, apesar de nós estarmos na lição número 15, esse aqui já deve ser a aula número 18, mais ou menos, porque teve lições aí que eu tive que dar em duas aulas, uma só não foi suficiente, tá? E outra coisa, toda segunda-feira, semanalmente, cara, toda segunda-feira, às 18 horas, horário aqui de Corumbá, e 19 horas, horário de Brasília, os vídeos vão para o ar. Os vídeos ficam disponibilizados para o público no YouTube, ok? Então, graças a Deus aí, já tem mais ou menos, olha, mais de um ano e meio, um ano e meio praticamente, que Deus tem me abençoado e eu tenho conseguido cumprir com esse compromisso de subir essas videoaulas semanalmente. Ok, pessoal? Então vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de poder estar estudando, aprendendo, ensinando, ó Pai, a tua palavra para o maior número de pessoas possível. Que o Senhor seja o propagador, ó Pai, desta palavra, o propagador, ó Pai, desse canal no YouTube, o Alessandro Moraes, Gospeltech 316, que esses vídeos possam realmente instruir, ensinar, abençoar a vida de muitas e muitas pessoas, ó Deus. Fica conosco, Espírito Santo ministra em nossos corações e nossa mente, e que hoje nós possamos aprender mais um pouco, Senhor, da tua palavra, através da tua misericórdia e teu amor por nós. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aí, pessoal. Deixa eu pôr aqui só a lição atual de hoje. Aproveitar e beber um gole d'água. Nosso curso de escatologia. Lição número 15. O julgamento final. É isso aí, pessoal. Então, como eu falei para vocês, eu vou colocar aqui agora um gráfico, né? Um panorama escatológico do Apocalipse. Vocês vão verificar aqui que nós estamos vendo um panorama aonde as pessoas aqui, a pessoa que fez, no caso, né, esse panorama escatológico, ela é uma pessoa pós-tribulacionista, né? O que é uma pessoa pós-tribulacionista? É a pessoa que crê que Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo, para fazer o arrebatamento da igreja, acontecerá no final do período da tribulação, tá? Então, mas independente, né? Se nós somos pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, esse panorama eu achei muito bem explicativo, tá? Então, o que que nós temos aqui? Vamos nos situar. A primeira vinda, né, de Cristo, quando o Verbo se fez carne, ou seja, quando Cristo nasceu de Maria, né? E depois nós temos aqui quando Cristo foi crucificado, ressuscitou e provavelmente logo após 40 dias ele subiu aos céus, né? Ele subiu e se perdeu, as pessoas perderam ele de vista nas nuvens. Então ele foi aos céus, subiu aos céus, ascendeu aos céus, tá? E quando ele ascendeu aos céus, começou então a era atual ao qual nós vivemos, ok, pessoal? Que é a era da graça, a era da igreja. Só que no finalzinho dessa era atual que nós estamos vivendo, o próprio Cristo disse que haveria guerras, haveria rumores de guerras, haveria pestes, haveria fome, haveria terremotos, falsos cristos e falsos profetas, né? E tudo isso que nós acabamos de ver aqui
desse princípio das dores é o que nós estamos já vivendo, tá? Então nós estamos sim no final da era atual vivendo o princípio das dores, tá? E aí depois, né, que vai no momento em que começar essa parte aqui, deixa eu pôr para cá. Vamos ver. Não está saindo. Mas enfim, aqui no meio, quando começar os 7 anos da tribulação, né, que a gente também fala que é a última semana de anos, que está lá em Daniel, capítulo 9, nós vemos aí que tem uma divisão. Né? Você vê que tem a linha verde aí, que é quando o anticristo, a ascensão do anticristo, que ele vai fazer um acordo com muitos governadores, vai fazer um acordo com Israel principalmente, né? E esse período vai durar 3 anos e meio, que é a metade de 7. E depois você vê aí que o pacto, bem no meio, né, desses 7 anos, o pacto é quebrado ou pelo anticristo. Ele quebra o pacto que ele fez com Israel. E aí então vai começar a perseguição, né? Perseguição dos judeus. Vai começar um período da grande tribulação, né? E não podemos esquecer que nós já aprendemos, né, depois que nesse período da tribulação vão ser derramado aí o quê? Vão ser derramado tocadas 7 trombetas, derramado abertos 7 selos e derramado as 7 taças da ira de Deus. Então todas essas pragas, todos esses terremotos terríveis, chuva de meteoros, tudo aquilo que nós estudamos vai acontecer nessa última semana de anos, ou seja, nesses 7 anos de tribulação, tá ok, pessoal? E aqui nesse desenho aqui nós temos o que? A segunda vinda de Cristo no final da tribulação. Mas também pode ser no meio, como pode ser no início da tribulação. Então nós até aqui estamos dando ênfase, não que seja o correto, tá? Porque pode ser qualquer uma das 3 opções. Pode ser tanto que Cristo venha no início do período da tribulação, como no meio, como no final, tá? Depende muito da sua linha de pensamento, da sua linha de estudo bíblico, em quem você está se inspirando, né? Para você entender daquela forma. Então hoje, tá? Eu creio que Cristo volte no início da tribulação, que nós, aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo, nós que estamos crendo em Jesus Cristo, como aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não iremos passar por esse período de tribulações, tá? Então eu sou um pré-milenista, né? Um pré-milenista, que nós estudamos aula passada sobre o milênio. Então eu sou um pré-milenista e creio que Jesus vem antes, mas sou um pré-tribulacionista também. Então quem é pré-milenista e pré-tribulacionista, ou seja, crê que Cristo vem buscar sua igreja antes, no início da tribulação, é o pré-milenista dispensacionalista, tá? No caso desse gráfico aqui, só para dar uma recapitulada na lição anterior do milênio, mas no caso desse gráfico, a pessoa que fez esse gráfico, ela é o quê? Se você fosse analisar esse gráfico, o que que essa pessoa, qual que é a linha de pensamento dessa pessoa que fez isso aqui? No caso aqui, ela é uma pré-milenista. Por que que é pré-milenista? Porque você vê que ela coloca a segunda vinda de Cristo antes do reino milenar. Então é pré-milenista. Agora, ela é uma pós-tribulacionista, ou seja, ela crê que Jesus Cristo vem buscar a igreja, vem ressuscitar os mortos que morreram crendo nele, depois da tribulação, ou seja, no final dos 7 anos de tribulação. Então, essa pessoa é classificada como uma pré-milenista histórica, né? Pré-milenismo histórico. Então, aqueles que creem no pré-milenismo histórico têm essa característica. Crê que Jesus Cristo volta para reinar o milênio, porém, crê que ele volta somente no final da tribulação. Ok, pessoal? Enfim, então nós já estudamos a parte da tribulação, nós já estudamos a parte onde vai haver o derramamento das pragas de Deus, né? Que são as 7 trombetas, os 7 selos e as 7 taças da ira de Deus.
Nós já estudamos sobre o reino milenar, que foi a aula passada, e hoje nós estamos aonde? Nós estamos aqui no finalzinho desse desenho. Você está vendo aqui, você consegue ver um trono, né? Tem aqui ó, o trono branco, o juízo final, né? Então, o que, que vai acontecer nesse trono branco, nesse juízo final, é o que nós vamos ver hoje, tá? Então, o que a gente vai ver hoje está o quê? Está no último passo antes da eternidade, tá? É depois do reino milenar de Cristo. Ok, pessoal? Então, vamos aqui para a nossa lição de hoje, o julgamento final. Nós temos aqui alguns versículos que estão destacados para a gente começar dando início, né, com a palavra de Deus e vamos ler eles, tá? Desde Daniel 12:2 até 1 Pedro 4:5. Então a palavra de Deus diz assim: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, quem dorme no pó, né, é aqueles que morreram fisicamente. Mas você vê que todos vão ressuscitar. Uns ressuscitarão para a vida eterna com Cristo e outros ressuscitarão para o horror eterno, né? Para serem lançados, serem julgados e lançados no lago de fogo e enxofre que arde eternamente, tá, pessoal? Mateus 25 diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, né, Cristo, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui nós estamos vendo sobre o que? Sobre a eternidade e sobre o julgamento, né? Quando a palavra fala que Cristo separará os cabritos das ovelhas, ele está falando o quê? Em julgamento, em separação, ok? Romanos 2,16 diz assim: No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, queridos, não tem nada que a gente faça em vida nesse mundo que não esteja no conhecimento, na consciência de Jesus, de Deus, tá? Você pode tentar fazer algo o mais escondido, o mais oculto possível, que para Deus nada é oculto. Não tem jeito. E no dia do julgamento, nós teremos sim que dar contas de tudo que nós fizemos. Bom, isso do julgamento, para aqueles que creem foram salvos, nós cremos também no tribunal de Cristo, que é o Bimá de Cristo, que foi uma aula que nós estudamos, que é o julgamento de quem? O julgamento daqueles que foram arrebatados, né? O julgamento dos salvos, tá? Que é diferente do julgamento dos ímpios, que é o que nós estamos vendo hoje. Essa lição de hoje, que é o julgamento final, ou juízo final, ou julgamento do grande trono branco, é o julgamento para os ímpios. Nós vamos ver isso. Então, 2 Timóteo 4,1 diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, quem julgará? Jesus Cristo, tá? Ele tem todo o poder, toda a autoridade e todo o conhecimento para nos julgar. 1 Pedro 4,5: Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, Cristo é o mais competente, ele é o juiz dos juízes, tá? Para poder julgar. Mateus 5,48, portanto, sede. Opa, acho que é aqui, né? 1 Pedro 4,5, isso. Esse Mateus 5,48 nós já vamos ver aqui durante a nossa leitura do texto. Maravilha. Bom, então tem a primeira parte aqui, definição, tá?
O julgamento final é a sessão judicial que terá lugar na consumação de todas as coisas temporais. O que são as coisas temporais? É aquilo que ainda não é eterno, é aquilo que tem um início e que tem um fim. Então é algo temporal, tá? Então esse julgamento final é a consumação de todas as coisas que têm início e fim, porque depois disso, depois desse julgamento final, tudo será eterno. Se você foi salvo, você viverá eternamente, não terá mais final com Cristo. Se você foi condenado, você viverá eternamente no lago de fogo, ok? Bom, conduzido pelo Todo-Poderoso, ok? Esse julgamento final será conduzido pelo Todo-Poderoso, por Cristo. Retribuirá a cada criatura moral o que esta tiver cometido através do corpo durante a sua vida terrena. Então, criatura moral. O que é uma criatura moral? É aquela criatura que tem entendimento do que está fazendo, que sabe que está fazendo, se é certo ou se é errado, ok? Isto é criatura moral. A primeira coisa a entender sobre o juízo final é que não pode ser evitado, ou seja, vai acontecer, queira ou não. Ponto final. Independentemente de como interpretamos a profecia sobre o fim dos tempos, a Bíblia nos diz que, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, tá? Então o juízo ou é certo, não tem como escapar do juízo, tá? Como está em Hebreus 9:27. Bom, todos nós temos um compromisso divino com o nosso Criador. O apóstolo João registrou alguns detalhes do julgamento final, tá? Quando João esteve na ilha de Patmos, que teve a visão do Apocalipse, e escreveu o livro de Apocalipse. Então vamos ler aqui os versículos de 11 a 15 do capítulo 20 de Apocalipse, que diz assim: E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não foi achado lugar para eles, tá? Nem para a terra e para o céu. E vi os mortos, grandes e pequenos, né? Ou seja, podemos traduzir aqui por pessoas poderosas e pessoas humildes, os grandes e pequenos, reis, né? Governantes e pessoas trabalhadoras, pessoas pobres, pessoas, enfim, de todas as classes sociais, em pé diante do trono. Então todos estavam em pé diante do trono. E abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, pessoal, todas as nossas obras, tudo que nós fazemos é escrito num livro, tá? E depois nós vamos ter que prestar contas de tudo isso. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Lembra quando nós estudamos sobre a primeira morte, que é a morte física, e a segunda morte, que é a morte espiritual, que é a morte eterna, né? Que é a morte do lago de fogo. E todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá ok, pessoal? Então, por isso que nós temos que ter o nosso nome inscrito no livro da vida. Tá? E algumas pessoas, às vezes, não sabem e perguntam como que eu faço para ter o meu nome, então, inscrito no livro da vida, para que eu não vá no julgamento para esse lago de fogo. Pessoal, você tem que simplesmente crer, crer do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, que Jesus Cristo é aquele que veio em carne a esta terra, é aquele que deixou os seus ensinamentos, é
é aquele que morreu, foi crucificado, morreu na cruz do Calvário, aquele que derramou até a sua última gota de sangue, esse sangue que hoje nos limpa, nos purifica, esse sangue que perdoa os nossos pecados. Se você crê nesse Cristo, que ele é o seu único e suficiente Salvador, se você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, o que é você se arrepender dos seus pecados? É você verificar tudo o que você estava fazendo de ruim, tudo o que você estava fazendo contra a vontade de Deus e não fazer mais. Esse é o verdadeiro arrependimento, tá, pessoal? Arrepender-se não é somente falar da boca para fora, não vou fazer mais isso, Senhor me perdoa, e daqui um mês, daqui 10 dias, um ano, você está fazendo novamente, né? Então, o arrependimento verdadeiro, é mudar totalmente de direção, tá? Mudar de direção, não fazer mais o que você fazia e que era contra a vontade de Deus. E você pode me perguntar então agora, mas o que é contra a vontade de Deus? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Isso você vai descobrir estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, estudando o Evangelho. É o que nós estamos fazendo desde lá do curso Alicerces Firmes, onde nós vimos desde a criação do mundo até a crucificação e a ressurreição de Cristo, tá, pessoal? Então nós estamos estudando há 1 ano e meio, sabendo, procurando saber e entender qual é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus, tá? E além de toda a palavra, ainda nós temos que ter a ajuda e o companheirismo do Espírito Santo em nossas vidas, tá? Então as duas coisas se complementam, a palavra de Deus e o Espírito Santo em nossa vida. Tem que ter a junção das duas coisas, tá? E é assim que você consegue o seu nome inscrito no livro da vida. Bom, continuando aqui, essa passagem notável, né, nos apresenta o julgamento final, passagem que nós lemos lá de Apocalipse. O fim da história humana e o início do estado eterno. Podemos ter certeza disto. Nenhum erro será feito em nossas audiências, porque seremos julgados por um Deus perfeito, como está em Mateus 5,48 e primeira epístola de João 1,5. Vamos ler aqui esses dois? Então, Mateus 5,48 diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, nosso Deus, nosso Pai, nosso Cristo, ele é perfeito, ok? 1 João 1,5. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, para Deus nada é oculto. Deus sabe de todas as coisas. Todas as coisas ele sabe, todas as coisas ele conhece. Então, quando ele for nos julgar, ele vai ter plena certeza sobre o que ele estará nos julgando. Tá ok, pessoal? Bom, isto irá se manifestar em muitas provas inegáveis. Então, nós não teremos como falar para Deus que ele está errado, que nós não cometemos tal ato, que não fizemos tal obra. Não vai ter como negar isso aí, ok, pessoal? Primeiro, Deus será perfeitamente justo e imparcial, né? Deus também, ele é justo, ele não é a pessoa que vai julgar alguns de uma maneira e outros de outra. Não, sendo judeus, sendo gentios, sendo ímpios, serão todos julgados, ok? Atos 10:34 e Gálatas 3:28 diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, né? Não faz distinção de pessoas, não faz separação de pessoas. E Gálatas 3:28 diz assim: de sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo e nem liberto, e nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, tá? Então todos somos um em Cristo Jesus.
Então Deus é imparcial, ok? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, Deus não pode ser enganado de forma alguma, tá? Como está em Gálatas 6:7, que diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Ou seja, você não consegue zombar Deus. Você não consegue enganar Deus, tá? Não brinque com Deus. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Se eu plantar o bem, vou colher o bem. Se eu plantar o mal, vou colher o mal. Ok? Em terceiro lugar, Deus não pode ser influenciado por quaisquer preconceitos, desculpas ou mentiras. Então não vai ter nenhuma influência externa de anjos, de demônios ou de seres humanos que vai influenciar o julgamento de Deus sobre nossas vidas. Lucas 14, versículos 16 ao 24, que diz assim: Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. O que é excusar-se? Dar desculpas, né? Começaram a dar desculpas, inventar mentiras. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Né? Olha, você me desculpa, mas acabei de comprar um campo, tenho muito o que fazer, tenho muito o que trabalhar. Desculpe, não vou poder ir. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Então, quer dizer, todos eles deram uma desculpa, né, para influenciar aquele homem que estava indo fazer o convite. Então, aquele servo, voltando, contou tudo para o senhor. E irado, então, né, aquele senhor, o dono da casa, disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, tá? Todos aqueles que estiverem nesses becos da cidade, você me traz eles. E depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda tem lugar vazio ainda, não foi preenchido todos os lugares. Então respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga, vai estar falando, obriga a todos a entrar, a todos, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia, provará a minha eternidade, né? Então todos aqueles que foi convidado, todos aqueles a quem foi chegado o evangelho, que foi pregada a palavra de Deus e não aceitou a palavra de Deus, que deu uma desculpa, né, por algum motivo, não, agora não é minha hora, é cedo ainda, tal. Depois vamos ver, eu vejo se eu vou aceitar Cristo, se eu não vou aceitar, se eu vou acreditar na Bíblia, se eu não vou. Queridos, você não sabe a sua hora. Hoje nós estamos aqui conversando, eu estou ensinando, você está ouvindo, aprendendo. Amanhã pertence ao Senhor. A gente não sabe se amanhã nós estaremos vivos ou mortos. E se eu ou você estivermos mortos, chegou a nossa hora, acabou. Não teremos mais tempo. Então, o tempo é agora, tá? Tempo para se aceitar a Jesus, se você ainda não aceitou a Jesus, é agora esse tempo. Não é deixar para depois, não é dar desculpas, tá? Porque senão a sua desculpa pode acabar numa eterna condenação, ok? Bom, como Deus Filho, Jesus Cristo será o juiz, né? Como está em João 5:22. Cristo será o juiz. Está aqui. E o Pai a ninguém julga, Deus a ninguém julga, mas ao Filho, Jesus, confiou todo o julgamento, tá? Então é o Filho, é Jesus quem vai nos julgar. Todos os incrédulos serão julgados por Cristo no grande trono branco, que é o que nós estamos estudando hoje, e serão punidos de acordo com as obras que fizeram. A Bíblia deixa bem claro
que os incrédulos, né, ou os ímpios, ou aqueles que não creram em Cristo, não aceitaram, estão acumulando ira contra si mesmos, né? Como está em Romano 2,5. E que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Romanos 2,6. Vamos ler aqui, Romanos 2,5 e 2,6? Tá junto? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, conforme a sua escolha, conforme aquilo que você plantou, é aquilo que você vai colher. Bom, os crentes, né, ou seja, os cristãos, aqueles que acreditam em Cristo, também serão julgados em um julgamento diferente, chamado de Tribunal de Cristo. Foi o que nós aprendemos algumas aulas atrás. Nós vimos uma lição somente sobre esse julgamento do Tribunal de Cristo, que é o julgamento para os crentes, para aqueles que são cristãos, para aqueles que acreditaram em Cristo, tá? Quando eu falo crente, quando eu falo cristão, não é somente os evangélicos, tá? São todos aqueles, sejam católicos, evangélicos, mas aqueles que realmente acreditam em Cristo como seu Senhor e Salvador e acreditam na palavra de Deus, tá ok? Bom, então aqueles, né, que foram arrebatados, crendo em Cristo, terão um julgamento separado do tribunal de Cristo. Aquele que nós vimos que vai ter o quê? Vai ter as recompensas, que vai ter os galardões, ok, pessoal? Romanos 14:10 diz assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, ok? Paulo falando, né, para a igreja em Roma, falando para os crentes de Roma, que não eram para eles ficarem julgando ou desprezando os seus irmãos, porque todos iríamos comparecer perante o tribunal de Deus. Então, não só os ímpios, mas os cristãos, os crentes também irão aparecer perante o tribunal de Deus. Só que nós cremos que será um tribunal que é o tribunal de Cristo, o Bimá de Cristo. Não é esse tribunal do grande trono branco, o juízo final, que nós estamos estudando hoje, ok? Mas, já que a justiça de Cristo nos foi imputada e nossos nomes estão escritos no livro da vida, seremos recompensados e não punidos, de acordo com as nossas ações, né? Então é importante falar que nós, que cremos em Cristo, nós temos como imputado a justiça de Cristo em nossas vidas. A partir do momento que eu aceito a Cristo, ele me imputa a justiça dele em mim. Ele me lava com seu sangue, ele me perdoa e eu sou agora justo, não por mim próprio, mas pela justiça de Cristo, tá? Então, como eu sou uma pessoa justa, eu serei julgado e serei recompensado e não punido, ok, pessoal? Bom, agora, no juízo final, né, que nós estamos estudando hoje, o destino dos perdidos estará nas mãos do Deus onisciente, que julgará cada um segundo a condição da sua alma. Ou seja, se nós cremos que todos aqueles que morreram crendo em Cristo e aqueles que foram arrebatados serão julgados no primeiro tribunal de Cristo, todas aquelas pessoas que morreram sem acreditar em Cristo. Por que sem acreditar em Cristo? Porque muitas talvez não chegou a palavra, não teve a oportunidade de fazer essa opção, de crer em Cristo ou não, né? Quantas tribos, às vezes, e povos remotos que existem pela terra, que muitas vezes as pessoas morrem sem ao menos conhecer a Cristo, sem ao menos conhecer o Evangelho. Então, essas pessoas que morreram sem crer em Cristo, independente, tá, pessoal, da condição dela, porque ela não conheceu a Cristo, não teve opção de crer ou não em Cristo, não conheceu. Então, cada uma dessas pessoas será julgadas por Deus através do quê?
da condição da sua alma. Ou seja, apesar dela não conhecer a Cristo, não ter conhecido a oportunidade, o que ela fazia? Era bom ou ruim? Ok? Então, nesse juízo final que nós estamos vendo, ainda terão pessoas absolvidas, ainda terão pessoas sendo salvas, ok? Então, não é que no juízo final, só porque será o juízo dos ímpios, né, dos não crentes, não é que todos vão para o fogo eterno, não. Se é um juízo, se vai haver separação, quer dizer que muitas pessoas ainda irão ser salvas no juízo final. Ponto. Bom, então, por enquanto, o nosso destino está em nossas próprias mãos, né? Enquanto eu estou aqui em vida, meu destino está na minha própria mão. O fim da jornada da nossa alma será o céu eterno, né? O céu eterno ou o inferno eterno. Então, essa palavra eterno, queridos, é uma palavra muito preocupante, né? Porque eterno é ao contrário de temporal. Temporal existe um tempo de início e um tempo de fim. Eterno não existe fim, tá? Então, a nossa alma, ou ela vai viver no céu eternamente, ou no inferno, lago de fogo, eternamente, tá? Como está em Mateus 25:46, que diz assim: E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, Jesus deixou bem claro que haverá o castigo eterno e haverá a vida eterna, tá? As duas coisas existem. Então, não queira você pensar que mesmo que você for julgada, uma pessoa que não crê em Cristo, não crê na Bíblia, uma pessoa que foi julgada e será jogada no lago de fogo e enxofre, acabou. Não, você vai sofrer eternamente, ok? Então isso é muito importante, nós temos a consciência. Bom, então nós temos que escolher em vida se vamos aceitar ou rejeitar o sacrifício de Cristo em nosso favor. E precisamos fazer essa escolha antes das nossas vidas físicas na Terra chegarem ao fim. Após a morte, não há mais uma escolha, e o nosso destino é ficar diante do trono de Deus, onde tudo será claramente exposto diante dele, como está em Hebreus 4:13, que diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Romanos 2,6, que nós já lemos, diz que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Bom, pessoal, então aqui praticamente, né, falamos quase tudo a respeito desse juízo final, o julgamento final, ou grande trono branco, ok? E aqui nós vamos ver somente algumas coisas, né, de como se dará o juízo final. Bom, nós já aprendemos que após o milênio, né, Satanás é solto durante pouco tempo, no final do milênio, e enganará as nações e atacará Jerusalém, certo? Então, no final do milênio, Satanás será solto por pouco tempo e ele vai influenciar novamente as nações e vai querer atacar Jerusalém novamente. Apocalipse 20, versículos 7 a 9, primeira parte do 9, que diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Até aí. Então, é assim que se dará. Mas nós teremos o que? Nessa situação, a intervenção divina, né? Então, o fogo vindo de Deus
o fogo vindo de Deus devora Satanás e as nações. E Satanás é jogado no lago de fogo. Então, segunda parte do versículo 9 e 10 de Apocalipse 20. Então, a segunda parte é aqui em cima, né? E desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E o versículo 10 diz assim: E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Então, lembrando que no final da grande tribulação, Jesus volta, pega a besta e o falso profeta e vai jogá-los no lago de fogo, ok? Então eles vão estar lá já. E agora, no final do milênio, quem vai para lá também com eles é o diabo. E serão todos atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. Eternamente. Bom, então essa vai ser a intervenção divina no final do milênio. E onde será? É o julgamento, tá? Onde o julgamento, esse que nós estamos estudando hoje, né, do grande juízo será? Certamente em algum lugar que ainda não conhecemos, né? Pois em Apocalipse 20, versículo 11, nos diz que diante do grande trono branco, o céu e a terra fugiram, né? Apocalipse 20, 11 diz assim. Não pus aqui. Vamos ver. 20, 11, tá, mas o 20, 11 é isso aqui que está aqui, bem dizendo isso aqui, tá? Diz que o céu e a terra não achou-se lugar para o céu e a terra, que fugiram diante do grande juízo de Deus, do grande trono branco, tá? Quem será julgado, né? Quem será julgado no juízo final? Todos os ímpios, ou seja, todos aqueles que não creram em Cristo, como está aqui em Apocalipse 20, 12. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, tá? E quais são os objetivos, né? Por que o juízo final? Quais são os objetivos aí do juízo final? Primeiro, mostrar que Deus é justo. E a justiça de Deus tem que ser observada, né? O que é observada? Tem que ser entendida e tem que ser compreendida e executada. Então, a justiça de Deus, que é a palavra de Deus, nós temos que aprender, entender e caminhar nela dia após dia. Procurar, buscar a santidade, como a própria palavra de Deus diz, né? Sede santos, como eu sou santo. Sede perfeito, como Deus é perfeito, tá? Nós não somos perfeitos, mas nós temos que a cada dia procurar ser pessoas melhores, né? Nós somos o quê? Nós somos miseráveis. Sem a justiça de Cristo, né? Sem a presença de Cristo em nossas vidas, nós não somos nada. Mas nós temos que observar cada dia os ensinamentos de Deus, tá? Porque Deus vai nos cobrar. Segundo, punir os que rejeitaram a Cristo. Então, todos aqueles que rejeitaram a Cristo, não acreditaram, zombaram, esses serão punidos. E, por último, né, destruir a personificação do mal, lançando Satanás e todos os seus seguidores e aqueles que foram enganados e seduzidos por ele no lago de fogo eterno, né? Como diz aqui Apocalipse 20:14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Tá ok, pessoal? Então aqui nós chegamos aí ao final de mais uma aula, né, sobre escatologia, que é o estudo do que vai acontecer nos últimos tempos ou nos últimos dias dessa era que nós estamos vivendo, que é essa era atual, a era da graça, a era da igreja, tá ok? Esse que é o curso que nós estamos estudando de escatologia. Então, colocar mais uma vez aí só o gráfico, né, que eu mostrei no início.
esse gráfico aqui. Então hoje nós estudamos o quê? Hoje nós estudamos a parte do trono branco, do juízo final. E a aula que vem, que será a última aula, nós estaremos estudando sobre a eternidade, né? Que é o último evento aí da escatologia. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre as coisas que irão acontecer nos últimos dias. Mais uma vez, eu peço a todos vocês que, se tiverem alguma dúvida, que vocês possam deixar na descrição do vídeo, que eu responderei assim que possível. Como eu pedi também no início, peço agora que vocês deixem um like no vídeo, que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas, tá? Quanto mais palavras receberem, desculpa, quanto mais pessoas receberem a palavra de Deus, melhor, ok? E, enfim, se você puder também deixar sua opinião, né, seu feedback a respeito das mudanças aqui do canal, eu agradeço muito. E vamos estar orando para finalizar nossa aula. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por todas as coisas que tu tem feito por nossas vidas. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes, ó Deus. O Senhor tem nos protegido, nos guardado, nos livrado, ó Pai, das enfermidades, das doenças, dos perigos escondidos, das setas e dardos inflamados enviados de Satanás contra nossas vidas, dos roubos, assaltos, furtos e acidentes, ó Deus. O Senhor tem nos sustentado a cada dia com a tua destra, com a tua mão forte, ó Pai amado. O Senhor tem abastecido nossas casas, Senhor. Enfim, Pai, não temos nada do que reclamar, porque o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Alfa e o Ômega, é o início e o fim, que nós temos que entender que, independente, ó Pai, do que passarmos nessa terra, o nosso objetivo, o nosso foco, Senhor, é a vida eterna contigo, ó Deus. Ministra nossos corações, Pai, a cada dia, que essa nossa fé, que essa nossa esperança nunca se perca, ó Deus. E obrigado, Pai, nos abençoe mais uma semana, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ficarem comigo até agora. Um grande beijo a todos e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.